Salve, salve aí, galera. Fazer o Cacete A4 externo, o primeiro externo, hein? Também o privilégio que eu estou tendo para fazer. Está aqui do meu lado, Zé Teles, escritor, jornalista, grande cérebro da cultura pernambucana. E falar um pouco sobre a cena musical dos anos 70, 80, principalmente o Mangue Beat, e sobre seu trabalho jornalístico e seu trabalho como escritor também. Vamos começar logo pelo presente, né? Esse livro que ele está fazendo agora sobre a soparia. O que é que você tem a dizer, Teles, aí, sobre esse livro aí? Como é a ideia do projeto? Era o seguinte, a soparia marcou época no Recife, né? Foi o epicentro de uma movimentação social grande aqui, ali no Polo Pina. Era a soparia, foram surgindo mais bares, depois já havia os bares na Galeria Joana d'Arc. Muita gente tocou ali, Herbert Viana deu canja ali, muita gente deu canja, muita gente deu canja, muita gente... olha a loucura aquilo ali, né? Você estava lá, de repente surgia um fodão da música popular. Vai ter muita história para contar. Hermeto Pascoal tocou ali, Sivuca. Mas o importante não era nem isso, o importante era a galera que vivia ali, que frequentava, que virava à noite e tal. E esse livro da soparia, que estou fazendo para a CEP, é mais ou menos uma história social da era Mangue. É basicamente isso. Na realidade, você quer fazer uma coletânea, né, de histórias, né? Pegando com pessoas, com terceiros, cada um conta a sua história, ou você quer fazer o seu modo? Como seria? Não, vai ser um livro sobre que é o principal e a soparia. Eu vou fazer um livro que o principal é a soparia, mas é uma história que eu conto do começo, meio e fim, né? No começo quando terminou a soparia em 99, o clima já era outro, o Recife estava mudando, que teve que acabar porque estava ficando barra pesada, né? A Galeria Joana d'Arc continua até hoje, mas foi uma história interessantíssima ali. Inserindo histórias pessoais de só história de música, história do pessoal que frequentava, não tem nem que ser famoso. É só histórias interessantes. Também, né? É uma história social de uma era do Recife que não tem livro, né? Legal, isso é muito bom. Eu tenho grandes recordações, né? Eu tenho grandes recordações, como a gente está falando em off aqui. A maioria boas, né? Mas vamos voltar no tempo um pouco mais. Esse termo, underground, que se refere a Ave Sangria, a Lula Cortes, Marconi Notaro, porque é uma corruptela de underground, lógico. Mas quem inventou esse termo e como começou? Esse termo, isso surgiu na década de 70, e no Rio, acho que foi do Pasquim. O Pasquim foi pelo Jornal do Brasil que teve uma coluna underground, né, que era de Luiz Carlos Maciel. E o pessoal, né, começou a usar o de grude e ficou o de grude. Aí eu passei a usar nos meus textos e muita gente achou que fui eu, mas não. Eu achava que era você também. Não é meu não, isso eu acho que eu peguei do Pasquim. Chamava de grude, né? Que é uma adaptação, né? Um sarro em cima do underground. Bem legal, eu acho. Mas não é meu não, o de grude. Eu nunca... Não, aí tem essa coisa, né? Porque aquela cena dos anos 70, que foi importantíssima, ninguém deu atenção, pô. O Brasil não conhecia aquilo. Aqui no Recife o pessoal ignorava, né? Aqueles discos que hoje são valiosíssimos, Pai Biru, disse que é o mais caro do Brasil e nem é. É muito mais raro do que ele, é o Compacto dos Mutantes. O 6, primeiro Compacto dos Mutantes é o 6. É mais raro que o Pai Biru? Muito mais. Eu não sabia. O Pai Biru é tão neto. Tem coisa mais rara que o Pai Biru é o Rosa de Sangue, que não foi nem lançado. Só saíram uns 50 exemplares, cópias. Mas não tem a fama. Não o que vale é o hype, né? O que vale é o hype. O Pai Biru, ele tem aquele o disco mais raro que eu acho da MPB é Rosa de Sangue, o original, que só foram feitos em 50 exemplares, só cópias. Aí já é anos 80, né? Foi em 80, exatamente. 80, quando o Lula Corte gravou a Rosa de Sangue na Rosenblit, ele foi contratado pela Ariola, ele ficou com 2 contratos, 2 gravadoras, né? Ele lançou lá o Gosto Novo da Vida, a Rosenblit deu em cima da Ariola, a Ariola ficou puta e tirou o disco de catálogo e o outro não foi lançado. Então ele ficou raríssimo, eles saíram foram prensados uns 50 discos, se foi muito. Interessante. É raríssimo. Essa eu não sabia. Isso é que é raro, mas é isso. Só que essa cena, esses discos que hoje são raríssimos, são caríssimos, os originais, você via na calçada daqui do Recife, de graça. O Marconi Notaro no Reino dos Metais Uários, aqui custava 5 contos, tinha de monte lá, ninguém queria. Tu tem? Tenho, todo quebrado, cara.
O Pai Biru também tinha. O Pai Biru, que essa lenda que perdeu-se, na verdade, foi verdade, perdeu-se a primeira tiragem, 2.000 cópias. Mas logo depois Rosenblit mandou fazer outra tiragem no Rio, e remixado, inclusive. A primeira edição é raríssima. Quantos anos depois? Não, logo depois. Logo depois. Quando eles lançaram o disco, foi com essa cópia. Essa cópia foi. Quando eles lançaram o disco, foi com essa tiragem feita no Rio, com outra remasterização, outra mixagem e tal. É diferente. Tanto é que ele, Rosenblit, lançou a original agora, né, no Spotify. A gravação. Porque eles ficaram com todos aqueles masters. As fitas master, eles têm todas aquelas fitas master. Não perdeu-se nada na cheia. Perdeu. Você tem Transmortos? Tenho. É um compacto, né? Foi a primeira banda aqui que gravou por uma etiqueta grande, que era a RGE, né? Se não me engano, né? Foi a primeira. Fermata, né? Era a RGE Fermata. Era um compacto duplo, hoje seria um EP, né? Eu só vi em foto. Mas esse pessoal, Lula Flaviola, Lula Corte, Sato, vai dar isso, Lula Corte, esses discos não valiam nada, né? Aquela primeira banda do Lenine. A Flor de Cactus, não, mas já um pouco depois, né? Depois, né? Já Aí é o seguinte, 80, aí né? com esses discos, eu fiz um livro chamado Do Freio ao Mangue Beat, lançado no final de 2000, e eu dediquei um capítulo grande a essa cena, né? E foi daí que esse pessoal começou a reconhecer, porque esse livro foi nacional, né? Foi de edição nacional, ele foi lançado no Brasil todo, pela editora 34, que é uma editora grande, e teve a maior repercussão desse livro foi exatamente essa coisa que ninguém conhecia, né? E hoje tem 200 mil teses de acadêmica, tem livro, tem o Diabo 4, mas surgiu ninguém. Eu não quero crédito, não, porque quem merece crédito são os músicos, não eu. Mas se não fosse esse livro meu, dificilmente essa história seria contada. Com certeza. Porque a Rai não tocava, né? A Rai não tocava aqueles discos, claro. Quando Laílson lançou com o Lula Cortes, Laílson era um cara bem organizado, né? Morreu agora de Covid. Morreu um ano atrás, eu acho. O Laílson era muito organizado, o Laílson fez esse disco com o Lula Cortes, o Sátiva. Morreu de Covid, ele não era contra a vacina, então morreu de Covid. O Laílson era muito organizado, queria fazer show, o Lula Cortes não queria fazer show do Sátiva, não foi feito show de Sátiva. Sátiva só teve show depois da morte de Lula Cortes, que fizeram uma homenagem a ele lá em Garanhuns, no FIG, né? Foi a primeira vez que tocou lá a Sátiva em público, né? Mas nos anos 70 nada. Não, nada, eles sumiram aquele disco. O pessoal sumiu, o disco sumiu. Né? O Lula Cortes teve o disco apreendido, tirado de Aquele festivalzinho de Nova Jerusalém que Lula Cortes. Aquilo ali não tem nem. Parece quem tem uma cópia daquilo ali, tem imagem, é Mezel, né? Marcelo Mezel, né? Mas o que ele canta ali não era do disco? O conteúdo que ele. Não sei, porque o Lula, na verdade, o Lula era mais pintor, né? Ele entrou. Ele faz mais performance de dança. Ele era mais artista plástico. Ele trabalhava como artista plástico antes de entrar na música. Depois ele entrou na música. Acho que o Marcelo Mezel que fez. O Marcelo Mezel foi um dos criadores do festival, né? Com o Laílson. O Laílson era um cara super doidão, mas super organizado. Agora me diz uma coisa, na tua opinião, sincera mesmo, assim. Na tua opinião, como jornalista e como apreciador da boa música, você acha, independente da importância de cada cena, você acha que a cena 70 musicalmente foi melhor do que a 90, o Mangue Beat? Eram duas coisas bem diferentes, né? Aquela lá dos anos 70 era uma coisa muito, muito avançada para a época. Mas ninguém lançou um disco feito Pai Biru no Brasil, pô. Pai Biru era um disco, álbum duplo, não tinha nada comercial no disco para tocar em rádio. E ainda tinha um encarte de várias páginas em policromia. Ninguém fazia isso. O Clube da Esquina, que foi um ano antes, 2 anos antes, era um disco duplo, mas não tinha aquele encarte. Encarte fantástico. Ninguém fazia aquilo. Aqui a gente tinha uma coisa que ninguém tinha. Aquela coisa. Pernambuco tem uma coisa que nenhuma terra tem. Tinha Rosenblit com estúdio ocioso, pô. Então os caras tinham. Então esses discos foram feitos no estúdio ocioso, que a Rosenblit estava quase falida. Já dos anos 70, né? Então eles tiveram tempo para gravar pra caralho. Ninguém teve isso no Brasil. E tinha um cara muito bom, que era o técnico de som, naquele tempo nem produtor, né? Era técnico de som, que eu esqueci o nome dele agora. Chamava até Hélio, não sei o que, dos Milagres. Célio dos Milagres, parece. Porque ele fazia milagre, né? Com aquele Pai virou um milagre aquilo ali, né? Que ele fez com aquele disco. Ele emendar a fitinha e tal.
É uma coisa, é música experimental, sabe? É todo instrumental, feito Então na você hora. acha que intelectualmente Não, era outra falando, coisa. Aquilo ali, ele só veio influenciar outros músicos, já na época do Mangue Beat, né? Jorge Cabeleira e tal, Sim. que Algumas gravou bandas música, do Mangue, com certeza. já nos anos 90. Mas o Mangue Beat foi diferente. O Mangue Beat foi explosão total, pô. Não, assim, Pernambuco tava parado. Nos anos 80 você não tinha cena em Pernambuco. Tinha muita gente talentosa, mas não tinha espaço. Nunca ninguém gravava disco, porque não tinha mais fábrica de disco aqui no Brasil. Não tinha CD ainda, só que tinha que gravar LP, era muito caro. O Mangue Beat mudou completamente o Recife. O Recife detonou, nunca mais parou. O Recife teve o auge dos anos 60, morreu nos anos 70, teve essas cenas assim e tal. Nos 80 foi marado Zerado, total. Os caras marado não tinham, total. os caras não gravavam disco, os caras. Engraçado. Isso que você está falando aí, eu falei numa entrevista sobre os 80 ser um marasmo, e alguns metaleiros puxaram a olheira, a orelha, porque disseram, não, porque tinha banda, tinha metal, tinha arame farpado, tinha não sei o quê, mas era muito pouco, né? Não, mas essa cena de metal já foi no fim da década de 80, 87, 86, em diante. Mas a turma que fazia Mangue Beat, reggae, o Mangue Beat não, fazia MPB, reggae e tal, fazia festinha, era promoção da Prefeitura de Olinda, festival não sei de quê, de prefeitura, show de barzinho. Era a época que Marco Polo vivia, tocava em barzinho e vinho, já tinha voltado para cá. Era nas graças daquele Tinha uma turma boa, Lula Queiroga, tinha Geraldo Maia, Geraldo Maia tentou o Rio, foi embora, foi para Portugal, passou 10 anos lá. Agora o Mangue Beat não, o Mangue Beat foi uma explosão total, orgânica, surgiu, porque naquele tempo as coisas estavam mudando no mundo todo, né? O mundo todo estava mudando, e eles entraram, e foi uma coisa que foi contemporânea, inclusive, né? Eles surgiram na mesma época que surgiu o Seattle, né? Eles surgiram na mesma época que surgiu, estourou o Seattle. Fim dos anos 80. O Mangue Beat surgiu no fim dos anos 80 e formatou-se a partir de 92. Criou uma cara própria e tal. Influenciou o Brasil inteiro. Você vê até hoje, estava vendo hoje uma banda chamada não sei o que do Caos, pô. Que o cara canta feito Chico Sainz, pô. Isso foi o quê? 30 anos atrás. O Rapa cantava, o cara imitava o Falcão, cantava imitando Chico Sainz. Tinha várias bandas, foi influência grande, foi a coisa mais forte do Brasil naquela época. A coisa mais forte do Brasil não tinha uma coisa daquela, desde o Tropicalismo. Eu vi até lá do exterior. E era mais que o Tropicalismo, porque isso é pelo seguinte, o Tropicalismo não tem inovação musical, pô. O Tropicalismo é inovação de letra, de atitude. Não existe uma música tropicalista. Você não tem música tropicalista. Você tem os maestros que faziam os arranjos e davam uma cara aqueles discos de Caetano, de Gil e tal. Mas não, eles faziam MPB só com letra mais moderna. O Mangue Beat não, o Mangue Beat fez uma mudança total na música brasileira. Ninguém aqui, eu não sabia o que era alfaia, eu tinha nem ideia que diabo fosse alfaia, pô. Eu não sabia o que era alfaia, não. Também não sabia. Eu só conhecia alfaia quando o Chico Sainz, quando o Nação Zumbi começou a tocar, né? A turma chamava aquele de tambor. O maracatu estava se acabando naquela época, pô. O maracatu rural, por exemplo, só foi conhecido porque Chico usou aquela roupa do maracatu, aquela gola, aquele negócio. E o Mestre Salustiano. O Mestre Salustiano vivia trabalhando com o Ariano Suassuna e ninguém conhecia ele. Ninguém. O Mangue Beat botou o pessoal no palco, trouxe pro palco o Mestre Salu, trouxe Lita Maracá, Selma do Coco. Esse pessoal não participava do festival de rock. Exatamente. Foi uma revolução total no Recife, que não foi só de música. Aí veio o cinema, aí abriram muitas lojas, e veio arte, veio moda, veio pintura, veio o Diabo 4. Que até hoje continua, né? Essa rua aqui tá cheia, com a rua do Armeto Simões. Isso ainda é um eco do Mangue Beat, pô. Verdade. Então foi uma coisa fantástica. O Recife, até hoje rebelde, o Recife tornou-se outra cidade depois do Mangue Beat. E até hoje Chico Sainz toca em rádio. Curioso, né? Você vê, eu quando abri minha loja de CD, em 1995, eu abri com o intuito de trabalhar com rock and roll e derivados do rock. Tanto é que a loja era CD Rock. Eu não tinha nenhum apego pela música local, não tinha. O máximo que eu conhecia era um frevo durante o carnaval de clube, Português Internacional, Olinda Praia Clube, que é o que eu brincava com minha família, com minhas namoradas, minhas esposas. Enfim, eu não tinha nenhum apego pela música local. Quando eu descobri o Mangue Beat, eu fui mordido pela música. Foi uma avassaladora paixão. Eu mudei o rumo da minha loja imediatamente ali. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: você acha que hoje, no mundo ou no Brasil, há espaço para um movimento como o Mangue Beat? É difícil dizer que sim ou não, porque ninguém achava que também naquela época que surgisse alguma coisa importante no Recife, né? E surgiu.
Os caras se reinventaram sem negócio de governo, de Se o Mani abacuado. fosse hoje, teria aquele... Só vendo, eu acho que só vendo, eu não sei. Eu acho que não, né? Eu acho Especular fica difícil. Aquele tem todo Contexto, uma atmosfera, todo né? um contexto que tinha em jornal, por exemplo, era muito forte naquela época, jornal impresso, né? E gravadora forte também, que o Chico Sainz da São Zumbi era da Sony, o Mundo Livre era da Warner, da Lucille Banguela. Né? E tinha interesse em gravadora, era outro contexto. Mas Tem que pode, paradoxo também, né? mas pode surgir. Mas pode surgir, que pode surgir, pode. Eu não sei como vai surgir. Tem até um movimento aqui mais ou menos bom de o reverb de música meio MPB, meio rock and roll, meio Você pop. poderia citar algumas bandas hoje de Pernambuco que você gosta? Cara, naquele tipo ali, eu não sei bem. Tem muita banda pop, tem um pouco de rock and roll, tem muito rap, né? O rap tá mandando no mundo todo hoje em dia. Variações de rap, de funk. O que você mais ouve atualmente? Cara, tem muito funk, muito rap, tem muito rap. Rap pra caralho. E tem o seguinte, tem o pessoal do Reverbo, que é um coletivo que faz música de qualidade, de letras boas, músicas boas, canções, né, da modo mais ou menos antigo, só com sotaque moderno. Que é a Juliana Holanda, que passou por aqui agorinha, Martins, um monte de gente, Flaira Ferro, que é uma puta cantora. Eu acho que a minha cantora do Brasil, o melhor do Brasil hoje é Flaira, a melhor se expressa. Filha de Fernando. O pai dela foi deputado do PT, candidato agora, sem fazer campanha para ninguém. E tem um movimento foda, agora ele não tem mais o nome é reverb, mas não reverbera. Viana, né? Mas não reverbera, tem um monte de gente. Mas não reverbera igual daquele tempo, porque não tem mais a imprensa aqui naquele tempo, não tem mais MTV, não tem mais rádio rock, não tem mais. Aquela rádio, todos morreram, aquelas coisas, aquele meio de comunicação. Mas eles se divulgam, todo show deles chega, lotado o teatro. Eu fui show do pessoal e não tinha ingresso. Dois shows seguidos no mesmo dia, lotado, a casa cheia. Então, Festival de Inverno em Garanhuns hoje tem agora, internet, né? eles se divulgam pela internet, é outra história. Pode surgir outro Mangue Beat, outro Tem nome. esses festivais assim, Tem especificamente. os festivais. Pode surgir alguma coisa, só o tempo é que a gente vai saber, né? É uma pergunta meio, digamos assim, utópica, né? Mas, para a gente fechar aqui, fala um pouco da tua biografia, teus livros lançados já, né? O Frevo Mangue Beat. É o seguinte, eu comecei... Eu gostava de escrever, né? Seu primeiro livro. O primeiro livro que eu fiz foi um livro chamado Frases Lapidárias, só de frases que aforido, que eu escrevi, eu fazia no caderno. Quando eu fazia o curso de ciências contábeis, porque não tinha nada a ver comigo. Aí eu ficava sem saco para assistir aula, ficava escrevendo frases. Aí eu publiquei o primeiro livro, acho que em 85, nem me lembro quanto foi. O livro de frases, eu paguei para fazer. Chamado Frases Lapidares. E nem eu tenho ele. Aí depois eu comecei a fazer livro infantil para bagaço, edições bagaço. Aí eu fiz infantil e juvenil, eu devo ter uns 35 livros desses aí. Tem muitos adotados em escola até hoje. Tem livro já com 30 anos. Aí eu comecei, o primeiro livro de música que eu fiz foi do Frevo Mangue Beat, que é um livro que foi contando a história da música, é uma síntese da música pernambucana, né? Do Frevo ao Mangue Beat. Virou uma referência esse livro, foi badalado na época e é o melhor livro Pernambuco é um estado que se esconde, né? Ninguém sabia que o diabo era frevo, por incrível que pareça, isso em 2000. Aí eu comecei a fazer, botei um livro sobre Manezinho Araújo, eu tenho um livro chamado Da Lama ao Caos, que sou escrito de Pernambuco, lançado em 2019, 2018 pela Sony Sesc, que foi lançado agora impresso, a versão é digital. Aquele de Chico eu tenho um Malungo Chico, a biografia de Chico, tenho a biografia do Quinteto Violado, os 50 anos do Quinteto Violado, foi agora esse ano. Tenho mais o quê? Eu tenho a biografia do Claudio Germano. Eu tenho Claudio Germano, A Voz do Frevo, o nome do livro, lançado pela CEP, em 2017. Caramba, que legal. Tenho vários livros, eu estou fazendo agora isso da soparia, né? Que eu fiz muito da música do Mangue Beat, agora eu vou fazer da cena do Mangue Beat, a cena que rolava. A soparia tu pretende lançar quando? Para quando? Eu tenho que entregar o texto até novembro, né? Provavelmente ele sai em dezembro. Que bom, cara. Tá ok aí? Porra, Zé, uma honra, muito obrigado, cara, pela honra aí. Um prazer enorme aí, galera. Espero que tenham gostado aqui, esse bate-papo aqui com esse gênio aqui pernambucano. Valeu, Teles. Obrigadão, meu irmão. Um abraço, cara. Ali o pessoal tava ali embaixo.